Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Ana Machado e comigo estão Patrícia Machado, Luís Pardal e Francisco Brito. Hoje vamos começar com um assunto que tem a ver com o património cultural. Ora, o muro da Travessa da Palmeira em Évora estava em risco de derrocada e foi demolido no início deste mês pelo proprietário a pedido da Câmara Municipal por questões de segurança. Mas o município não comunicou nem pediu autorização ao Instituto Público Património Cultural, que já participou a ocorrência à PSP. O presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto Sá, reconhece o erro do município. Começamos então com este tema e começamos pelo Francisco Brito. Francisco, bem-vindo. A Câmara fez bem em derrubar este muro? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde à Ana, boa tarde aos nossos ouvintes. Bem, neste tema há aqui dois pontos muito importantes. Por um lado, a existência do muro e o perigo que representava e, por outro lado, a metodologia de resolver a situação. E em relação à existência do muro, é importante dizer que o muro não continha aspectos patrimoniais de relevo, portanto, isto é dito não só pelos técnicos que acompanharam esta demolição, mas também por vários historiadores que têm acompanhado a história e a vida da nossa cidade há várias décadas, portanto conheciam bem a situação. É verdade que em tempos esta questão do derrubo do muro se tinha colocado e optou-se por não fazer, enfim, porque existe muitas vezes dificuldades de conseguir lidar com esta questão, principalmente em ambientes classificados, portanto é de facto difícil tomar este tipo de decisões. A verdade é que o tempo foi passando, portanto havia uma grande incógnita de quem é que tinha responsabilidade sobre o muro, até porque o muro está aparentemente no espaço público, mas na realidade depois aquele espaço é privado, mas é mantido pela Câmara Municipal, portanto há aqui uma série de confusões que na altura à partida terão sido logo mal resolvidas e colocaram aqui uma série de problemas. E a verdade é que o muro chegou até aos nossos dias com graves problemas de estabilidade, portanto era um muro muito alto, colocava em perigo quem circulava nas suas imediações. Os moradores daquela zona que passam lá todos os dias queixavam-se bastante do risco de queda e que levou até a Junta de Freguesia a alertar a Câmara algumas vezes para esta situação e a exigir que fossem tomadas medidas de contenção. Pronto, depois a Câmara optou pela demolição, também percebo porquê, mas também já lá vou. E a verdade é que nestes últimos meses o muro degradou-se de forma substancial. Portanto, efetivamente haveria um grande risco de queda. Eu diria que ele não passava deste inverno, porque de facto todos os elementos apontavam para isso, que efetivamente haveria uma derrocada iminente. E por isso era necessário agir com urgência. E aí também a questão que explica a metodologia. Portanto, quando precisamos de agir com urgência, é normal que hajam alguns passos que não se conseguem fazer com a tramitação certa. Também é verdade que o município já há muitos anos que conhecia isto, portanto há muitos anos que devia ter feito alguma ação, não o fez. Pronto, aí eu creio que a culpa não estará propriamente nesta comunicação agora, estará no facto de durante muitos anos não ter feito nada e saber que aquela situação era uma situação de risco, e penso que isso é bastante mais grave, porque a questão da comunicação ao património cultural, apesar de ser uma norma e nós naturalmente temos que cumprir as normas e as regras, mas a verdade é que o património cultural não se iria responsabilizar pela queda do muro, nem pelas pessoas que pudessem ser afetadas por isto. E o património cultural, também é bom dizer, é uma opinião muito pessoal minha, mas que efetivamente tem um olhar sobre estas questões, portanto, quando as coisas já aconteceram, mas não olha para elas previamente, portanto, não alerta previamente que as coisas, que os elementos devem ser conservados, ou devem ser cuidados, ou deve-se fazer mais por isto. Portanto, parece-me também que o património cultural chega sempre muito tarde e com uma metodologia também muito ultrapassada. E por isso este caso deve ser avaliado com alguma atenção. Portanto, efetivamente aquela zona foi uma zona importante de quinta, que ainda continua com essa delimitação, portanto aquele relevado permite-nos perceber ali o limite da quinta. Neste momento, sem o muro, aquela zona ganhou uma maior amplitude, portanto mais facilmente conseguimos ter ali uma praça e é um elemento urbano pouco característico no centro histórico, pelo menos com aquela dimensão. Efetivamente nós temos uma malha urbana muito densa e temos muitos poucos espaços com amplitude como temos ali. Portanto temos ali de facto uma oportunidade urbana
que deve ser conservada, e nisto alerto que aquele espaço de relevado, e é aquilo que mais me preocupa neste momento, é que é um espaço que permite a construção. E é um espaço, portanto, privado, portanto, tem um proprietário. E isso quer dizer que esse proprietário pode construir. E nós, como cidade e como comunidade, acho que não devemos permitir isso. Não que eu esteja contra que as pessoas construam, não é nada disso, mas efetivamente naquele local não. Porque já temos uma malha dentro do centro histórico, uma malha urbana demasiado densa, e não precisamos de densificar mais. Portanto, quanto a mim, foi um erro de quem elaborou o último plano de urbanização ter considerado aquela zona uma zona de urbanização, quando devia ser exatamente o seu oposto. E penso que aí deve haver uma atuação também muito diligente do município de Évora neste momento, para que se consiga conservar este espaço, e naturalmente ele vai precisar ali de algum arranjo paisagístico de pequena dimensão, para conseguir agora jogar também com as diferentes cotas que a ausência do muro também faz denotar. Patrícia Machado, bem-vinda. O Instituto do Património Cultural fez bem em participar a demolição à PSP? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de painel, a Ana. Acho que os elementos centrais já estão aqui em cima da mesa. De facto, era uma situação que foi identificada com perigosidade iminente e, portanto, que se tinha que atuar. A própria Proteção Civil o confirmou, os serviços da Câmara que se deslocaram ligados à arqueologia, ao património, portanto, confirmaram. O Francisco também já o disse, portanto, sendo um espaço privado, portanto, tinha que ser feito pelo próprio, portanto, essa diligência da Câmara junto do proprietário para demolir, se não estou em erro, até 1,5 metro, portanto, era a indicação que existia, com também alguma demora que isso demorou, nomeadamente se calhar por falta de empreiteiros ou por outras condições, mas pronto, o que é facto é que o tempo que mediou isto, quando houve a intervenção, o início da demolição, de facto não tinha fundações, portanto o muro, ou seja, expôs a real necessidade de demolição e de atuação naquele espaço. E, portanto, acho que naturalmente o que não se poderia correr o risco era de acontecer alguma situação mais grave e mais séria. E, portanto, tendo sido feito o alerta relativamente à necessidade de intervencionar naquele muro, tendo sido feita a diligência junto do proprietário, certamente, e penso que também foi colocado, portanto, a falta de diligência junto da entidade de património cultural junto da CCDR, portanto, é um facto que não existiu, mas o que eu ressalvava era a atuação perante um perigo iminente. Os especialistas o dirão, mas de facto poderíamos estar perante uma situação que, se não houvesse intervenção, poderia ser mais grave. Portanto, é esperar por aquilo que sejam as respostas das entidades competentes, mas acho que é importante aqui destacar a intervenção que foi necessária para cautelar questões que estavam claramente iminentes, que era o perigo de derrocada. E num outro aspecto que também já foi aqui sublinhado, é que, independentemente e sem desvalorizar os procedimentos que têm que ser feitos, também havia uma análise feita por quem sabe de que não tinha valor patrimonial arqueológico, portanto, patrimonial aquele muro em concreto. Pronto, sem, volto a dizer, desvalorizar aquilo que são os procedimentos e os métodos adequados em cada um destes procedimentos que são necessários fazer. Mas eu sublinhava aqui, de facto, a atuação que era necessário fazer, as diligências foram tomadas antes que acontecesse outro tipo de situação, e isso é que eu acho que é importante sublinhar e ter em conta que não foi um caso, portanto, não se transformou num caso, e isso é o mais importante, não houve aqui outro tipo de danos, o resto prosseguirá nos trâmites que tem que seguir. De realçar aqui que o muro de que estamos a falar está em cartografia do século XVIII, correspondente a um muro de uma antiga delimitação de quinta, o que o torna um elemento estrutural das dinâmicas da morfologia urbana do centro histórico. Luís Pardal, bem-vindo. Aqui a urgência sobrepôs-se a esta comunicação. O que é que acha? Foi bem, ou seja, esta medida foi assim bem... O desenvolvimento, não é? No fundo, Exato.
de todo o processo. Olá, muito boa tarde aos colegas, aos nossos ouvintes, à Ana. Este assunto é complexo. Temos aqui até a oportunidade do Francisco, também, enfim, também acumula funções, está aqui, mas também na sua função fora destas portas também é Presidente da Junta de Freguesia do Centro Histórico e, portanto, também é uma oportunidade sendo também uma entidade que está, em parte, envolvida no processo, poder aqui clarificar e esclarecer também as pessoas que possam não dominar tanto este assunto. A verdade é que, se por um lado havia esta questão fundamental que é a segurança das pessoas, não é? Quer dizer, chegou-se a uma conclusão clara, portanto, do ponto de vista técnico, dos técnicos que estiveram envolvidos, dos serviços envolvidos, da proteção civil, que havia aqui risco de rebocada e tantas vezes que nós dizemos, olha, depois, se tivesse havido aqui algum acidente, não é? Então, olha, depois do acidente, agora é que vão agir e agora é que vão resolver um problema que já poderiam ter resolvido há muito tempo. Mas isto nós já sabemos que os procedimentos são complexos, ainda para mais Évora, não é? Portanto, como sabemos, todo o centro histórico ele é classificado, é uma área e uma zona sensível enfim, não podemos só agitar a bandeira que somos património mundial e depois não estar sujeitos a determinados procedimentos e a determinadas condicionantes que sabemos que muitas vezes não são amigas. O tempo das instituições muitas vezes não é o tempo das pessoas. E aqui é um exemplo claro disso. Portanto, o que é que nós podemos retirar daqui? É que talvez os procedimentos destas matérias, nomeadamente as articulações entre Câmara Municipal, os serviços da CCDR, agora com a parte da cultura e o próprio Instituto, portanto, do Património Cultural, talvez estas questões pudessem ser articuladas de uma forma diferente ou repensadas. Esta tal... nós estamos aqui a agir já a jusante, não é? Portanto, quando toda esta situação foi levantada, havia um conhecimento público do risco de queda. Como o Francisco há pouco dizia, estes institutos, e este é um instituto até relativamente recente, não é? Criado em 2024, janeiro, a nova orgânica, não é? Poderia pensar nesta participação antecipada e não depois já dos procedimentos estarem feitos e ter também aqui uma atitude proativa no âmbito da fiscalização e do património de uma forma generalizada. Tantos sítios que nós temos, quer em Évora, quer noutras cidades classificadas, que importava, para além das instituições autárquicas, ter aqui um instituto patrimonial mais ativo, a acompanhar no terreno e a fiscalizar, como disse. Agora, aquilo que, não sendo eu especialista, das diversas pessoas com que tenho vindo a falar que passam por ali, portanto são pessoas que usufruem, que passam pelo espaço público, de facto estão satisfeitas com o processo que aconteceu. Portanto, sentem que, de facto, esta zona ganhou espaço e ganhou novas oportunidades. Agora, eu julgo que seja uma questão enfim, de algum tempo até que este procedimento seja todo clarificado e que, bem, o Presidente da Câmara assumiu aqui esta responsabilidade, portanto foi um conjunto de fatores, inclusive a CCDR em junho, julgo que teria contactado também a Câmara Municipal para obter mais esclarecimentos, portanto agora eu acho que devemos dar tempo ao tempo para apurar todo o processo e, enfim, também como já foi dito, se tiver que ser reposto, será reposto, se bem que, bem, um muro com estas características, que nem sequer fundações tinha, não é? Que só de se partir não é? De começar a derrubar lá em cima foi todo abaixo, quer dizer, está perfeitamente claro, não é? Francisco, aqui já se percebeu, jogou-se pelo seguro, não houve, lá está, como a Patrícia referiu há pouco, nenhum caso, e ainda bem, mas há aqui uma falha de comunicação grave.
Essa falha de comunicação eu acho que tem a ver, é uma questão mais estrutural. Portanto, efetivamente, uma Câmara Municipal que tem um centro histórico classificado devia ter uma espécie de via verde com este tipo de entidades, nomeadamente o património cultural IP. E se isso não existe, é preciso perceber porque é que não existe, perceber o que é que a Câmara Municipal também podia ter feito e o que é que pode fazer para que isso exista, e também, por um lado, o património cultural IP. Eu confesso que tenho algumas reservas sempre em relação ao património cultural IP, e, enfim, às denominações que ele teve, até por estas duas questões que foram aqui já referidas. Uma delas tem a ver com a questão da cartografia do século XVIII. Dizer que o muro estava lá é relativo, quer dizer, estava lá representado um limite de uma quinta, portanto não quer dizer que fosse aquele muro, e muito dificilmente seria aquele muro, até porque aquele muro era uma manta de retalhos com pedra, com tijolo, com muita terra, e que efetivamente terá sido muito reconstruído, e neste momento é impossível, ou antes até dele ser demolido, obviamente, era impossível determinar que ele fosse sequer do século XVIII, ou do século XVII, ou do século XIX, porque efetivamente não apontava nada nesse sentido. Agora, o limite é o limite, e o limite continua lá. Por outro lado, esta questão que o património cultural coloca em cima da mesa da reconstrução do muro parece-me completamente ridícula, e desculpem-me dizer isto assim, mas isto faz-me lembrar a política salazarista do Estado Novo, em que havia a intenção e a estratégia de construir a meias nos castelos para mostrar a alta Portugalidade. Portanto, começou-se a inventar património. E isto é um bocadinho aquilo que o património cultural também coloca em cima da mesa agora, que é, o muro deixou de existir, portanto, eles consideram que o muro tinha um grande valor cultural e foi demolido. Portanto, e para corrigir isso é preciso reconstruir o muro. Então, mas agora constrói-se o muro do século XXI, quer dizer, isto qual é o património que efetivamente ali existe, ao bem cultural? Quer dizer, não existe, quer dizer, isto é do mais ridículo que há. E porque efetivamente a cidade ganha bastante com aquele espaço aberto, e esta mesma delimitação, e mesmo que se provasse, que eu tenho a certeza que não irá acontecer, mas mesmo que se provasse que aquele muro era de facto histórico, tinha uma elevada importância cultural, haveria outras formas de marcar este limite, não com a reconstrução. Portanto, esta metodologia da reconstrução e da construção quando ela não existia, mas quando se gostava que tivesse existido algo, efetivamente é uma política do Estado Novo, e que Portugal já deveria ter abandonado há muito tempo atrás. Até porque é importante recordar que nesse tempo, portanto, década de 50 e 60, inícios de 40 também, mas Portugal foi contra todas as convenções europeias de intervenção no património. Enquanto na Europa, até muito pelo aquilo que aconteceu na Primeira Grande Guerra e depois também na Segunda Grande Guerra, se percebeu que não faria sentido reconstruir a Europa com base naquilo que era antes, mas sim respeitar essa memória e olhar para o futuro, Portugal estava a inventar castelos. Portanto, isto de facto mostra alguma paragem no tempo que nós temos, e com isto eu não digo que não defendo o património, muito pelo contrário, tenho defendido bastante. Agora, nós temos que diferenciar aquilo que é este muro, com estas características que ele tinha, de outro tipo de património que temos, como os conventos, em que existem cercas conventuais que ainda hoje estão definidas e que faz sentido conservar, tem um caráter urbano completamente diferente. Portanto, isto que está aqui em causa, efetivamente, é uma situação distinta de um muro que arquitetonicamente era muito frágil. Não estou só a falar da parte estrutural, porque isso já percebemos que era, mas da parte arquitetónica também. Portanto, era um muro completamente solto que aparecia no meio de uma praça, como se fosse uma escultura que não era, portanto, e que até tinha um ar e um ambiente estético bastante pejorativo para o espaço público. Portanto, acho que nós temos que conseguir olhar em frente. Acho que isto também nos convoca a perceber se o património cultural não precisa de ser redefinido e de redefinir também as suas políticas. E leva-nos também a questionar o que é efetivamente o património para nós, e pensar o que é que pode ser o património no futuro, para sabermos exatamente aquilo que temos que salvaguardar, e que muitas vezes não é salvaguardado, e o património cultural IP nem sequer se preocupa com isso. E depois estas questões, enfim, parecem as questões de maior importância quando são altamente questionáveis. Patrícia, faço a mesma pergunta, esta falha de comunicação da Câmara é grave? Vamos lá ver. Há questões que naturalmente se tem que identificar o que é que pode ter corrido menos bem e agilizar aquilo que tiver a agilizar, redefinir o que se tiver a redefinir, naturalmente para haver uma melhor articulação e aquilo que sejam os procedimentos necessários em cada uma destas matérias. Eu penso que não se pode transformar um acontecimento que está intimamente ligado a um problema de emergência
denunciado, e desde o momento da denúncia, portanto, com o acompanhamento, a Proteção Civil, os serviços da Câmara, uma reunião na altura em que foi derrocada logo com os serviços de património, naturalmente, quando o solicitaram, aquilo que não correu bem ou que houve falhas, reconhecidas que estão, só acontece a quem faz. Portanto, eu costumo dizer, só acontece a quem faz. Aquilo que não está bem, que se coloque no caminho certo. Agora, eu acho que há aqui um elemento, por isso é que eu acho que não se deve fazer disto nem um exemplo daquilo que é procedimentos, porque se há coisa que este município, ao longo de muitos anos, até desde a sua classificação como património, mas já antes, a Unesco, portanto, tem também por obrigação e tem procurado essa agilização, e, portanto, não se faça de uma situação que está intimamente ligada a um problema de emergência e de perigo iminente para um problema, para um assunto que não é assunto, portanto, do ponto de vista de querer criar uma ideia genérica de falta de meios e de articulação, quando ela efetivamente pode ser sempre melhorada, mas parece-me que não é esse o problema. Mas não queria deixar de colocar também aqui um aspecto que também não está desligado. Muitas das vezes essa articulação, e está só aqui a falar por via da Câmara para os serviços da cultura, mas é bom não esquecer que, obviamente, as alterações também, com a questão não só de transferência de encargos, que temos aqui falado em várias áreas, mas também, em alguns casos, do próprio património. E as alterações que houve, por exemplo, para o fim das direções regionais de cultura, a criação deste instituto, IP, né? As questões de levar os serviços de cultura para a CCDR, tudo isto também foi alertado, porque obviamente isto fragiliza, cria, em termos de aproximação, de cuidado. Aliás, nós tínhamos, ainda por cima em Évora, num distrito como este, mas em todo o país, mas estamos a falar aqui desta região, deste património, desta cidade, deste centro histórico, a proximidade que existia também por via da Direção Regional de Cultura, aquilo que eram as articulações e as comunicações muito diligentes, digamos assim, com todos os serviços da Direção Regional de Cultura, certamente também a carecer de meios, como muitos outros serviços existentes públicos no nosso país, para melhor servirem aquilo que é o objeto do seu trabalho, mas de facto este desvirtuamento, esta desresponsabilização, este afastamento, este mais fácil desconhecimento e proximidade dos problemas também leva a este tipo de coisas, e não estou a querer fazer com isto aquilo que disse que não se devia de fazer também relativamente à Câmara. Mas não queria deixar de puxar também este elemento, porque isto tem consequências. Isto tem consequências do ponto de vista, aqueles alertas que foram feitos na altura sobre o fim da Direção Regional de Cultura, e falámos também da Agricultura e de outras direções regionais, destes serviços serem transferidos para a CCDR e dos problemas que isso traz do ponto de vista de impactos diretos. Neste caso estamos a falar de património, do cuidar, da observação, do estar em cima, das tais comunicações e articulações que, obviamente, as direções regionais de cultura, sem prejuízo de meios que poderiam necessitar, estavam em muito melhores condições do que criar um instituto IP, sediado, se não estou em erro, no Porto. E o problema às vezes não é a sede, é de facto depois o seu objeto, o seu âmbito e a sua capacidade e meios e objetivos que têm, que obviamente prejudicam, fragilizam e criam maiores dificuldades para aquilo que devia ser a sua natureza, que é a salvaguarda, a preservação, a promoção e o respeito de facto por todas as formas de património, pelo seu valor cultural intrínseco e subjacente, que independentemente da avaliação que cada um tem, cabe a eles naturalmente darem essas expressões, e a promoção, porque há várias formas de promoção. Acho que a questão de fundo é a salvaguarda desse património, o respeito por esse património, pela memória coletiva e memória patrimonial, e eu acho que Évora tem todas as condições para continuar nesse caminho, tem provas dadas relativamente a essa valorização do património e dos elementos culturais a ele associado, e portanto temos é que criar as condições, e a criação destes institutos e o fim da Direção Regional de Cultura também em nada ajudou nesse objetivo. Luís Pardal, está de acordo com as palavras agora que a Patrícia disse sobre as várias direções que entretanto foram aqui faladas, e nomeadamente a de cultura?
Sim, eu confesso que fico um pouco confuso de ouvir a Patrícia. Isto porque, por um lado, eu calculo que a Patrícia seja favorável à regionalização. E nesta lógica, se nós. Se não, 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 Luís, não, até não, tu não, te não, não, rires não, com não, isso. não, 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 mas é importante percebermos isto. Então, qual é que é a lógica da O regionalização? PS é que não tem sido. Não, 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 mas se nós avançarmos para esta lógica da regionalização, por exemplo, as questões do património vão ser geridas por quem? É ao nível regional ou é ao nível nacional? Não é? Eu creio que seja ao nível regional. Ora, não podemos confundir regionalização com descentralização, mas há um caminho a fazer até à regionalização. E é esse caminho que está a ser feito. Vamos ver até que ponto é que o PSD, por outros motivos, não irá, digamos, desvirtuar o processo. Mas são as ditas dores de crescimento. É preciso tomar passos, senão as coisas também não acontecem. E se queremos chegar à regionalização, é preciso um caminho para ser feito. Eu também sou crítico de alguns aspectos, como este processo destas competências ao nível da CCDR foram colocadas. Mas, como disse, são adaptações que precisam de ser feitas. Ora, bem sabemos que este assunto, a Patrícia, enfim, eu compreendo a intenção de colar uma coisa com a outra, mas esta questão em particular do muro não aconteceu e não foi a consequência de uma integração da Direção de Cultura na CCDR. Não foi isso que eu não disse. podemos, Não foi isso que eu disse. Só mas foi lembrei quase, aqui que não foi ajuda. quase, não, foi quase. Sim. Portanto, não podemos colar uma coisa à outra. E, de facto, aquilo que precisamos é de dar mais autonomia à CCDR para, ao nível regional e local, poder articular com as câmaras municipais. Não é através de um instituto público, como é este o caso do património, que está de facto distante. E, portanto, se há um caminho a fazer, é este de reforçar as CCDRs e de reforçar as equipas de trabalho que estão ao nível regional a trabalhar com as câmaras municipais e com outras entidades locais. Portanto, este era um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é, o muro, quer queiramos, quer não, o estado em que está é que já não existe. É trabalharmos com esta questão, portanto, apurar de facto e fechar este processo, que isso é importante, e é projetar o futuro. E eu creio que esta questão, agora, de termos este espaço respirável do nosso centro histórico, eu creio que seja, enfim, acho que é muito pouco ambicioso se a Câmara Municipal não olhar para este espaço e não quiser dotar este espaço com outro tipo de organização ao nível paisagístico de que um largo só com relva, que aquilo tem pouco, enfim, talvez tenha pouco interesse. Eu partilho a preocupação do Francisco sobre esta questão do PDM e sobre o avançar, a Câmara Municipal avançar com a suspensão do PDM para esta área em particular, porque, enfim, compreendo que mais construção ali naquele sítio, na minha opinião, também não faz sentido. Mas, para além de avançar com esta suspensão, é importante que tenha um olhar diferente para aquele espaço e que o possa valorizar. Se nós pensarmos e se imaginarmos ainda esta zona com o muro, enfim, tinha várias... Ele já foi estilhaçado ao longo do tempo, eu creio, não é? Portanto, porque, e até era interessante apurar em que datas é que esse estacelhamento do muro aconteceu. Porque, de facto, aquilo que podemos observar é que é um muro até com tijolos contemporâneos tinha, não é? Portanto, é uma coisa, se é desta forma que nós queremos preservar um património, não é? Se queríamos que aquele muro ali estivesse, porque faz sentido, porque tem um valor patrimonial importante, então isto não é forma de valorizar o nosso património. E, enfim,
terminando, dizendo que, de facto, que Évora tem este caminho para fazer ao nível da conservação do património, que é de facto complexa, mas se não damos esses passos, então chegarmos ao ponto de colocar a segurança das pessoas em perigo, isso também não é o caminho. Ana, permite só dizer uma coisa muito rapidamente. Durante o século XX houve um parecer da DGEM, da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, portanto a entidade muito prévia ao Património Cultural IP, que emitiu um parecer a defender a demolição do Baluarte de São Bartolomeu, portanto o Baluarte e a ruína que existe na Porta da Viz, e com esta expressão, desafrontamento da muralha fernandina. Portanto a lógica era limpar aquilo tudo para que se conseguisse ver bem a muralha. Portanto uma zona já muito ampla, que não precisa de ser mais ampla do que aquilo que já é, e com um elemento, o baluarte e a ruína, que me parece um elemento de grande valor patrimonial. Passado poucos anos, a posição desta Direção-Geral foi de manter precisamente este muro. Portanto, aqui nós podemos ver que se calhar as coisas às vezes devem ser um bocadinho mais questionadas em relação à postura destas entidades. Muito bem, e continuamos com o Francisco, porque passamos para o segundo tema, e o segundo tema é o 25 de novembro de 1975, com sessão solene, não é verdade, Francisco? Exatamente. Bem, eu acho que este tema é particularmente importante e interessante nós debatermos aqui neste painel, até porque, creio, eu não conheço a idade, as vossas idades, mas creio que nenhum de nós era nascido quando se deu o 25 de novembro de 75 e por isso acho que é particularmente interessante para nós também, de alguma forma estamos envolvidos na política, podermos debater estes temas. Porquê? Porque a democracia é extremamente importante para nós e porque efetivamente nós hoje não teríamos a democracia consolidada que temos se não existisse o 25 de novembro. E com isto também clarificar que considero particularmente importante que se valorize o 25 de abril, portanto a conquista e o fim da ditadura e a conquista do início do processo democrático se conseguiu, que se tenha aprendido com aquilo que aconteceu durante o resto do ano de 74 e praticamente todo o ano de 75, com várias experiências, e depois com um 25 de novembro que conseguiu pôr fim a uma série de experiências que a maior parte das pessoas consideravam negativas e que depois também em eleições livres o povo decidiu maioritariamente a favor desta democracia que nós temos hoje. Portanto, eu acho que isto é importante de destacar, até porque eu acho que com este distanciamento que nós temos, 49 anos para o 25 de novembro e 50 anos para o 25 de abril, e com a nossa visão que naturalmente será distinta de todos aqueles que viveram aqueles tempos muito inflamados, eu acho que é importante que nós consigamos valorizar e olhar de forma transversal para tudo isto e não nos deixarmos cair em chavões ou em ideias pré-feitas e que se calhar hoje não fazem tanto sentido assim. Mas acima de tudo conseguirmos valorizar aquilo que foi conquistado no momento, no 25 de abril e também no 25 de novembro, porque efetivamente eles não são dissociáveis. Portanto, o 25 de novembro não substitui o 25 de abril, no 25 de abril substitui o 25 de novembro, são momentos muito diferentes, portanto cada um teve o seu impacto, um naturalmente foi primeiro do que o outro, mas efetivamente eles vivem juntos e é importante que nós, se consideramos que a nossa democracia é importante e que deve ser saudável, que existam estes momentos de enaltecimento e que também esta história também possa ser revisitada e que possamos também sempre ter consciência daquilo que aconteceu para trás, também para não cometermos certos erros no futuro. Até porque isto também é pedagogia, portanto é muito importante que se formem públicos críticos, que se formem públicos que conhecem efetivamente a nossa história, para que no futuro não caiamos facilmente em processos que nos retirem esta democracia que foi construída. E por isso é que eu também propus que debatêssemos este tema, porque acho que efetivamente a Assembleia da República
enaltecer este momento é de facto de grande valor para todos nós. Apesar de, naturalmente, o PCP ter uma posição distinta, e estou curioso para ouvir a intervenção da Patrícia, não sei se também vai dizer aquilo que a líder parlamentar do PCP disse, e passo a citar, que esta cerimónia tinha sido um desfilar de concepções retrógradas, reacionárias e fascisantes. Portanto, não sei se a Patrícia também tem esta postura ou não, que eu achei, enfim, isto preocupante, até porque eu acho que a Paula Santos também não devia ser nascida na altura, penso eu, do 25 de novembro, e acho que efetivamente é preciso, mais do que haver um seguidismo de certas ideologias, deve haver também uma capacidade crítica dentro dessas ideologias para perceber o que é que hoje faz sentido criticar ou não faz sentido criticar, respeitando naturalmente os antepassados e todos aqueles que defenderam certas ideias, mas é preciso percebermos que se calhar com este distanciamento conseguimos ver que o melhor que aconteceu foi de facto que existisse um 25 de novembro para todos, até para o próprio Partido Comunista, que se calhar hoje já não existia de facto, se não tivesse existido o 25 de novembro, porque... Era ilegalizar o PCP. Não, mas não é ilegalizar. Eu digo é que se não existisse o 25 de novembro, o Partido Comunista Certo, hoje já não existia, Francisco. porque tinha havido uma guerra civil e se calhar as coisas tinham acabado muito pior. Portanto, eu acho que é preciso compreender todos estes fatores. Patrícia. Eu não estranho, mas lamento de facto que ainda por cima, quer dizer, não é ainda por cima, porque eu há pouco estava a confessar que se tivesse acertado no Euromilhões, como acertava qual era o tema que o Francisco ia propor, neste momento estava em melhores condições financeiras, certamente. Mas não deixo de achar lamentável que na semana em que o 25 de novembro em Évora é de facto a evocação e a comemoração da elevação de Évora a património, portanto da classificação de Évora a património da Unesco, e sendo até o Francisco o presidente da Junta de Freguesia do Centro Histórico, portanto que não seja o tema desta semana. Mas compreendo naturalmente, tendo em conta o alinhamento do Francisco nesta operação contra o 25 de Abril, naturalmente procurando, agora estavas curioso, agora ouves. Portanto, relativamente ao 25 de novembro. E, portanto, um primeiro sublinhado era para essa grande valorização do 25 de novembro em Évora, pela enorme contribuição que Évora deu, do ponto de vista da sua ação, da sua realização e da sua conquista passado 10 anos, passado 10 anos foi, não, estou a dizer passado poucos anos do 25 de Abril, foi em 86, fez agora 38 anos. Quer dizer, do património da Unesco, e de facto estes 38 anos, com o que isso significou o desenvolvimento aqui do território, da classificação, daquilo que era o tema anterior da preservação, e queria também dar um grande destaque naturalmente àquilo que foi muito justamente feito nesse dia 25 de novembro, portanto a entrega da medalha de ouro a Abílio Fernandes, de facto um homem, um comunista, um autarca, como muitos outros, mas sem dúvida uma referência daquilo que é o estar para servir as populações, os interesses coletivos e não os interesses individuais. E, portanto, queria começar este tema do 25 de novembro com aquilo que Évora teve a felicidade de assistir, que foi, de facto, uma grande sessão de valorização desse ato histórico, portanto, de 38 anos dessa classificação, e de justamente a entrega da medalha de ouro. Sobre aquela operação que foi feita na Assembleia da República, acho que só é lamentável, na minha opinião, naturalmente, que no ano em que se comemoram os 50 anos de 25 de Abril, os seus promotores, tanto aqueles que propuseram, tanto o PSD, o CDS, o Chega, a Iniciativa Liberal, mas com, digamos assim, a anuência de outros, se tivesse assistido àquele... Eu acho que, se dúvidas houvesse, aquelas intervenções tornaram claro, obviamente, os objetivos de evocar o 25 de novembro e de procurar, a partir desses mesmos promotores, transformar o 25 de novembro naquilo que eles gostavam que tivesse sido, portanto, os seus antecessores, aqueles que hoje são os sucessores, naturalmente, dos promotores do 25 de novembro, mas que não foi. Porque obviamente o 25 de novembro foi um golpe contra-revolucionário, e eu acho muito bem isto que o Francisco diz do ponto de vista pedagógico e da história, mas não reescrevendo, nem adulterando, nem deturpando aquilo que foi a história.
E, de facto, o que se quis com o 25 de novembro foi um ajuste de contas com aquilo que significou Abril, o verdadeiro momento, inserido num processo que não foi um ato isolado, foi um processo em que abriu portas, naturalmente, para a conquista, desde logo, da liberdade, da democracia, de um caminho de progresso, em todas as esferas da vida, social, económica, cultural e política, aliás, como depois ficaram demonstradas na Constituição da República Portuguesa, assinada em abril de 76, com aqueles valores que, naturalmente, os promotores e os incentivadores do 25 de novembro não queriam que tivesse sido. E, portanto, essa tentativa do 25 de novembro, que não foi alcançada em todas as suas esferas, em que sim, tinha, obviamente, quebrar com esse caminho de progresso e de conquista, esse processo revolucionário, sim, que o 25 de Abril procurou instaurar, um caminho que estava a ser prosseguido para essas liberdades, direitos, de progresso, de pondo fim a uma ditadura fascista de 48 anos, que massacrou, torturou, matou, limitou liberdades, condicionou prisões, portanto, e essa tentativa de reescrita da história, que teve ali bem patente, com discursos com profundas concepções, sim, reacionários e fascisantes. É ouvir os discursos que foram feitos, particularmente da área do PSD, da Iniciativa Liberal, do Chega, e com a lamentável presença também do Presidente da República, que jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição, e que naturalmente compactuando com o compactuar de outros partidos também. Aliás, o PCP foi o único que não esteve, não poderia compactuar com isto, nem no processo, nem na preparação, nem na participação, com toda esta operação, que o que pretende é naturalmente fazer um ajuste de contas daqueles que nunca se conformaram com este caminho e que naturalmente hoje estão em melhores condições institucionais, desde logo para poder permitir àquilo que assistimos na segunda-feira, de facto um momento que só podemos lamentar, procurando não só deturpar os factos e a história, isso não é pedagógico, nem é pedagógico para a defesa da democracia, nem ajuda às novas gerações que não é por não o terem vivido, que os valores não estão bem vivos, e veja-se o que aconteceu aí sim no 25 de Abril deste ano, em que por todo o país foram muitos aqueles que quiseram afirmar Abril e defender Abril, portanto, ao contrário dos intentos, naturalmente, da população não sair à rua no 25 de novembro, não é por acaso, e portanto isso também está bem patente. E hoje procuram, naturalmente, com melhores condições institucionais, naturalmente com maioria de direita e de caráter reacionário e fascisante de alguns daqueles sucessores dessa política, naturalmente querer elevar um patamar e chegar onde os protagonistas da altura não chegaram e, portanto, naturalmente, com o PCP não contarão para essa operação, para essa turpação, e tudo fará, naturalmente, para que, de facto, a verdade histórica seja afirmada e para que os valores de Abril estejam no futuro de Portugal, isso não há dúvida. Luís. Este tema é importante discuti-lo, até porque a sensação que me dá é que nós estamos a assistir a um revisionismo histórico, e isto é perigoso, sobretudo quando precisamos de ter bem presentes que a extrema-esquerda da altura não é igual à extrema-esquerda da atualidade, nem a esquerda da altura era igual, nem os atores cívicos, políticos da altura não tinha o mesmo espectro que tem hoje, e portanto precisamos de ter esta abertura mental para conseguirmos compreender e separar os factos. E aquilo que estamos a assistir é um revisionismo histórico. O grande marco que separou décadas de ditadura em relação às conquistas das liberdades foi de facto o 25 de Abril. Esta é que é a data que marca e que destaca e que separa as décadas de fascismo e de democracia. Entretanto, nos anos quentes da construção e da organização da nossa democracia, sobretudo nos primeiros 2 anos,
houve muitos acontecimentos que, enfim, pessoas morreram, pessoas que foram perseguidas, havia uma grande agitação da altura, e, portanto, há um conjunto de datas muito importantes, entre elas também o 25 de novembro, mas não podemos esquecer outras datas tão importantes, igualmente importantes, como a primeira afirmação do 1º de novembro, do Dia do Trabalhador, de 1º de maio, naturalmente, a data da Assembleia Constituinte de 25 de abril de 75. Então vamos passar também a comemorar essa data. Vamos passar também a comemorar a aprovação da Constituição da República, já agora, também era importante que ela foi dia 2 de abril de 76. Vamos comemorar também as primeiras eleições legislativas de 25 de abril de 76. E, portanto, todas estas datas foram muito importantes para, digamos, traduzir aquilo que foi a construção democrática. Mas a data que verdadeiramente marca a diferença histórica é o 25 de abril. E é este revisionismo que nós estamos aqui por um lado, parece que estas datas não são importantes, não é? E por outro, há um 25 de Abril e um 25 de Novembro que foi entre estes dois polos que a democracia se construiu. Isso não é verdade. E não podemos esquecer o papel determinante que, neste caso, quer se goste da personalidade ou não, foi uma figura histórica fundamental em todo este processo, que se chama Mário Soares. O Mário Soares teve um papel importante até para, digamos, que o resultado que aconteceu no 25 de novembro. Teve um papel importante. Até pessoas que escreveram a biografia dele e tudo mais, dizem se ele hoje, é difícil de perceber isso, mas se ele hoje fosse vivo, com certeza que se oporia a esta comemoração do 25 de novembro. Mas ele esteve também envolvido, isso é claro. Aliás, ao longo deste primeiro ano digamos, de crescimento, de estabilização democrática, até há uma célebre da Fonte Luminosa, em que Mário Soares, digamos, que afronta, de certa forma, o PCP e, portanto, toda a linha que o PCP estava a seguir, porque, de facto, havia esse risco de, em Portugal, digamos que construirmos um Estado à semelhança de Estados soviéticos. E, portanto, não era esse o caminho. E Mário Soares teve um papel importante nessa condicionante. Agora, e aqui deixo esta posição também, que o PS também não deve deixar fugir este assunto para os partidos da direita e de extrema-direita, porque se há alguém que está a desvirtuar o contexto histórico e aquilo que aconteceu, é o Chega, a Iniciativa Liberal, e a CDS e o PSD por arrasto, porque têm interesse em chegar a um tipo de população que o PSD não está a conseguir chegar. E, portanto, isto é importante nós sermos rigorosos com este contexto histórico. E se o 25 de novembro também aconteceu, e se de facto o PCP nesta situação, se houve aqui alguma afronta a determinados membros do PCP, é verdade, mas também houve outras pessoas, neste caso ramalhianos, o atual general Ramalhianos, na altura era tenente-coronel, salvo erro, que também foi uma figura central no restabelecimento desta democracia. E, portanto, aquilo que não podemos deixar fugir é que também, e eu acho que é importante também dizer isto, o reconhecimento do papel do PCP na altura e este plano de reconhecer no PCP também a importância para a consolidação da democracia, isso também deve-se a Mário Soares também, deve-se a Mel Antunes, que foi também uma pessoa muito importante, digamos que um pacificador, um conciliador, no meio desta situação toda, do lado da dimensão militar, a par de Ramalhianos. Portanto, é todo este contexto que nós não podemos deixar fugir, porque se o fizermos, estamos a ir de encontro a um argumentário populista que atualmente se está a tentar fazer e densificar, o que de facto é fugir àquilo que é a realidade histórica. Francisco, qual o objetivo desta sessão solene?
Acima de tudo, que a memória não se perca e que seja claro para todos nós, até porque estas duas intervenções da Patrícia e do Luís também mostram bem a importância de existir, de facto, este tipo de sessões. O 25 de Abril não terminou com o medo, não terminou com as mortes, não terminou com as perseguições. Elas terminaram com o 25 de Novembro, portanto, acho que isto é claro para todos, ou pelo menos deveria ser claro para todos. E nós vemos que nesta época que nós vivemos numa espécie de época dos panos quentes, principalmente dos panos quentes do Partido Socialista para com o Partido Comunista, que é uma coisa que eu não percebo. É coerência. Não, eu acho que é uma grande incoerência. Portanto, hoje o Partido Socialista está mais perto do que nunca dos partidos de extrema-esquerda, mais até do que na altura da Geringonça. Portanto, é de facto curioso, é muito curioso que isto aconteça, até porque eu acho que existe neste momento também esta grande arbitrariedade, portanto, do ponto de vista ideológico e da sua matriz, o Partido Socialista está a se encostar à extrema-esquerda, por outro lado, para conseguir alguns ganhos e até entrar num certo populismo, cola-se à extrema-direita, ou permite que a extrema-direita se cole a si na Assembleia. Isto é óbvio. Não, mas isto é óbvio, porque depois as ações são concretas, Portanto, dizer que o 25 de Novembro não deveria ser assinalado desta forma parece-me preocupante, porque é negar a democracia como nós a temos, porque efetivamente o 25 de Abril não trouxe a democracia que nós temos hoje. O 25 de Abril foi extremamente importante, portanto, em momento algum o desvalorizei, pelo contrário, apesar da Patrícia tentar montar sempre aqui um cenário distinto daquilo que nós dizemos. O 25 de Abril foi extremamente importante porque foi a ação principal e primordial para conseguirmos que hoje ter uma democracia. Mas não nos deu essa democracia. Pelo contrário, portanto, criou em alguns setores um fator de maior instabilidade até em relação àquilo que existia antes. Portanto, não resolveu. Foi um caminho para. E esse caminho teve um ponto charneira que foi o 25 de Novembro. Portanto, é preciso aceitar isso. Por mais que isso custe, é preciso perceber que isso existe. Portanto, dizer que isso hoje não pode ser comemorado só porque o Chega se tenta apropriar do 25 de Novembro, quer dizer, até a posição do Chega de certa forma é um bocado ridícula, portanto, se tivessem noção da história, nem sequer apoiariam o 25 de Novembro, porque o 25 de Novembro é um movimento de centro moderado, portanto, é um movimento contra os extremos, foi contra a extrema-esquerda de forma muito direta, mas também era dissociada completamente da extrema-direita. Portanto, a construção de um Estado social e democrático. Sim, exatamente, mas exatamente foi isso. Aliás, Mário Soares estava muito ligado à social-democracia, quer dizer, não vale a pena andarmos aqui agora a discutir ou a tirar galardões. Agora, não, disse vários, apesar de tu não os aceitares. O 25 de Novembro é efetivamente um movimento moderado e por isso é que conseguiu resultados. Por isso é que em votação conseguiu 70 ou 70 e tal % de votos favoráveis depois em eleições a seguir. Porquê? Porque as pessoas efetivamente não queriam o regime comunista, para não dizer nada que vos ofenda, porque enfim, não tenho essa intenção, mas o regime comunista que queriam instalar, efetivamente teve o quê? 19% de votos a seguir. As pessoas não queriam isso e é preciso aceitar. Portanto, em vez de tentarem remontar a história, porque é isso que fazem, portanto, essencialmente os partidos da extrema-esquerda e eventualmente também o Chega também o faz muito, em vez de irem por esse caminho, mais vale compreenderem realmente o que é que as pessoas necessitam e o que é que as pessoas necessitavam à altura, o que é que as pessoas necessitam hoje, porque efetivamente as pessoas precisam de um caminho moderado. As pessoas não precisam de radicalismos, porque os radicalismos só nos trazem instabilidade e o nosso país infelizmente viveu durante 50 anos nessa instabilidade radical do Estado Novo, viveu ainda algum tempo neste impasse para que se conseguisse começar a desenhar um processo que mesmo já em democracia plena foi também complexo e foi difícil, houve vários momentos que o comprovam, e acho que nós acima de tudo temos que conseguir olhar para a frente para conseguirmos a estabilidade que efetivamente foi defendida por tantos nomes, alguns também aqui referidos. E dizer que, para terminar, ou aliás dizer só uma coisa e depois quero terminar com outra, dizer que o poder autárquico democrático que o Partido Comunista tanto evoca só se conseguiu pelo 25 de Novembro e isso é inequívoco.
E terminar com, só responder à Patrícia, também não gosto de deixar também num impasse sem esclarecimento. Efetivamente eu poderia ter trazido aqui o tema da não execução do plano de pormenor e salvaguarda do centro histórico, que é aquilo que eu acho que deve ser assinalado neste 38º ano de classificação. Como é que passaram 38 anos sem um plano de gestão do centro histórico que facilita a vida a quem quer viver e quem já vive no centro histórico. Portanto, não se percebe. Há 3 anos que foi adjudicada a elaboração do plano de pormenor e salvaguarda do centro histórico. Existe neste momento um impasse e para te esclarecer também, Patrícia, ainda ontem pedi ao Sr. Presidente da Câmara que termine este processo, que é muito importante para os eburenses. Portanto, efetivamente não o trouxe aqui para discussão, porque acho que neste momento é indiscutível que ele tem que ser feito e que há uma incompetência enorme da gestão CDU. Não era isso que me interessava realçar aqui, mas pronto, já que a Patrícia evoca, eu também esclareço. Nota-se. Patrícia. Epá, eu de facto... Ficas sem palavras. Não, Nem há não, palavras, não, nem porque consegues justificar a tua posição. Não é, Francisco, é porque de facto é extraordinário como é que a partir da ventilação de um conjunto de ideias se procura transformar em factos aquilo que não são. Não é? E portanto alega-se a verdade histórica, a importância que teve, quando naturalmente se procura é abafar e esconder aquilo que de facto é a realidade histórica. Os mesmos que são os sucessores dos promotores do 25 de novembro, naturalmente o que não se conformavam, bem, não se venha aqui com a história de não sei o que, soviéticos, regimes... Não, o 25 de Abril libertou o povo português de 48 anos de ditadura fascista. Que foi isso que aconteceu. O Estado Novo é uma expressão utilizada pelo próprio Estado Novo para suavizar aquilo que existia. Em que havia miséria, fome, opressão, guerra, em que milhares de portugueses eram sujeitos a ir para as colónias, a matar ou ser mortos, que vieram de lá estropiados, mortos em caixões, portanto, com os dramas que isso criou nas famílias, onde havia as taxas brutais de analfabetismo, onde os direitos das mulheres não eram minimamente nem tidos, nem quanto mais vincados, né? Portanto, não era a palavra. Portanto, foi 48 anos de obscurantismo, de fascismo que este povo teve sujeito. E foi um processo que não foi no dia 25 de Abril, nem feito só, embora com o papel insubstituível das Forças Armadas. Foi feito pelo povo, com as Forças Armadas, portanto, e o povo que saiu à rua e começou a tomar nas suas mãos os destinos também da sua vida. Num amplo processo democrático, quando falamos em democracia, da participação popular nessas conquistas. E houve quem nunca se conformasse com esse caminho e com essas conquistas, porque naturalmente punha em causa outros interesses. Os interesses dos grandes monopólios, daqueles que naturalmente viram os seus interesses atacados, das grandes famílias que detinham o essencial da riqueza produzida em Portugal à custa da miséria de milhões de portugueses. De miséria e tudo aquilo que acabei de dizer. E esses que nunca se conformaram, porque naturalmente tinham os seus interesses atacados, com o processo das nacionalizações, sim, em que punham a banca, as comunicações, a energia, os transportes, ao serviço das populações e do desenvolvimento dos territórios, do processo da reforma agrária, sim, a terra que é nossa, o chão que é nosso, que punha nas mãos de um processo amplo, coletivo, de produção, onde regressaram milhares e milhares de trabalhadores em que havia emprego, em que havia direitos, em que havia, portanto, neste Alentejo, em que naturalmente os serviços públicos, os direitos das mulheres, aquilo que era a escola pública, a saúde, foi posto ao serviço das pessoas, muito distante daquilo que existia antes do 25 de Abril, e foi tudo isso as portas que Abril abriu. No 25 de Abril. E, obviamente, aqueles que não se conformaram, tudo fizeram para travar esse caminho. Que não é o caminho dos comunistas, era o caminho do povo português. Naturalmente, num país de progresso, desenvolvimento, em que aquilo que, por exemplo, estamos a assistir hoje novamente, porque o que dá estabilidade, condições, o que o povo quer, o Francisco, eu percebo que vá para as tendências eleitorais, naturalmente isso é uma expressão da nossa democracia. Mas vai muito além disso. A exigência dos trabalhadores, do povo português, é ter mais salário, viver em melhores condições, ter direito à saúde, ter direito a uma educação digna, a uma velhice digna, as mulheres verem os seus direitos respeitados não só na lei, mas também na vida. Portanto, há um conjunto de aspectos. Não. Mas o que se assiste hoje é que não se consegue arranjar uma casa, que não se consegue pôr os filhos a estudar porque não têm dinheiro para ir para a universidade,
em que cada vez sobra mais mês no fim do salário, em que há um conjunto de problemas que naturalmente hoje estão em cima da mesa e que está mais longe o caminho, naturalmente, daquelas portas que Abril abriu, naturalmente, desses valores. E tem que ser isso que, naturalmente, tem que estar na preocupação, no meu entender e, naturalmente, naquilo que levou ao PCP a não estar presente naquela sessão lamentável, que tem a ver com essa tentativa daqueles que o promoveram, daquilo ser o que não era. O 25 de Abril está a ser evocado e procurou ser evocado para assinalar uma coisa que ela não foi. E, aliás, tanto não foi que depois se viram inscritos todos esses direitos na Constituição da República a seguir, a 2 de abril de 76. Portanto, essa tentativa de fazer do 25 de novembro uma coisa que ele não foi sim uma intenção, naturalmente, de parar um processo revolucionário, de ilegalizar o PCP, sim, era um dos objetivos, de quebrar liberdades e democracia e de restabelecer o controle por parte daqueles que se viram ameaçados os seus interesses, porque, naturalmente, estavam muito ameaçados. E o que a gente vê hoje é uma recuperação de todo esse caminho que foi aberto. E tem demorado muitos anos, de facto, para quebrar com os valores de Abril e com aquilo que foi conquistado. A pouco e pouco vão conseguindo, não é? Portanto, outra vez o processo de privatizações ao serviço de umas poucas famílias hoje, ao contrário do que o povo está a sofrer, as questões da limitação de direitos e liberdades e garantias, portanto, um conjunto de questões que hoje, e com isto termino, e era aquele aspecto que queria sublinhar, é que sim, hoje há mais condições institucionais para, e que naturalmente isso não dita tudo, mas há melhores condições institucionais para que o grande capital, para que as forças reacionárias, que não é só em Portugal, por esse mundo fora se vai assistindo, ganharem novo fôlego para esse ajuste de contas com Abril. E é isso que os democratas não devem permitir. E é isso que é lamentável assistir, porque não é por acaso que a Associação 25 de Abril, que é altamente insuspeita de outro tipo de conotações, e muitos daqueles protagonistas que vieram dar voz e outros democratas colocaram sob esta sessão e que fizeram questão de não estar presente. E, portanto, o apelo... E muitos deles envolvidos e profundamente envolvidos. Portanto, a questão que aqui está é um grande apelo, que é com isto que termino, que eu acho que a maior questão que se pode tirar disto é um grande apelo aos democratas portugueses para que não permitam que estas melhores condições do ponto de vista institucional para estas forças mais reacionárias, para o aprofundamento da política de direita, para o tal ajuste de contas com Abril, que ganhe fogo e que ganhe outro caminho. E, portanto, isso faz-se, sim, também em momentos eleitorais, mas muito além de momentos eleitorais, que naturalmente nem sempre traduzem aquilo que é as vontades do povo, porque também, obviamente, aquilo que vão ouvindo é a instrumentalização das suas dificuldades para se traduzir em falsas soluções e falsas alternativas, e que, obviamente, o que o país precisa é dos valores de Abril no futuro de Portugal, isso não há dúvida. Para terminar, então, este segundo tema, Luís Pardal. Eu acho que está muito claro que há, naturalmente, aqui diferentes perspectivas e, portanto, se para o PCP isto foi uma contra-revolução, não é? Portanto, o 25 de novembro acabou por ser uma contra-revolução uma tentativa daquilo que foi o 25 de abril. Para o PS houve, digamos, uma reposição, ou foi uma parte do processo para a estabilização e para a consolidação de um regime democrático e plural. Portanto, para o PSD, aquilo que nós temos é um revisionismo histórico. E que eu fico impressionado, parece que o PSD só chegou agora ao governo, não é? Ou seja, estes anos todos, nas últimas décadas, parece que só agora é que o PSD se lembrou de que era importante comemorar o 25 de novembro. Isto acontece por uma razão muito simples. Acontece porque o PSD se está a ver abraços e num canto com o Chega. Não é? Isto só acontece por causa disto, não há mais razão nenhuma, porque senão o PSD já teve muitas oportunidades para demonstrar esta intenção de querer comemorar o 25 de novembro. Isto só agora é que acontece. Não é? Isto só acontece porque existe atualmente no plano político e partidário dois partidos, que é a Iniciativa Liberal e o Chega. É única e simplesmente esta razão. E procuram fazer do 25 de novembro uma coisa que na realidade não foi.
como disse aqui e volto a dizer, há outros momentos na história da consolidação da nossa democracia, sobretudo nos primeiros 2 anos pós 25 de Abril, que foram momentos ainda mais importantes para a consolidação do regime democrático. Agora, é perigoso, é quando nós procuramos adulterar aqui este regime histórico e eu percebo que o PCP tenha optado por não ir. Achei mais interessante ver a postura, por exemplo, do Bloco de Esquerda. Manifestou-se de certa forma sobre esta posição e achei interessante, achei até provocatório aquela questão com o Presidente da República e, portanto, foi uma forma muito suave de demonstrar e de passar uma mensagem. O PCP decidiu fazer passar a sua mensagem nesta perspectiva. Eu compreendo, por outro lado, para a população em geral, depois a mensagem que passa é de uma certa teimosia e negacionismo com o passado, que eu acho que o PCP deveria de inverter esse papel, porque só se está a colocar ainda mais à margem. Não nos podemos esquecer que os factos históricos comprovam que de facto havia essa intenção de marginalizar os membros do PCP e o próprio partido e, portanto, ilegalizar o partido. Mas não aconteceu. Isso não aconteceu. E é um partido que tem tido os seus contributos, enfim, com algum idealismo, como a Patrícia até aqui demonstrou, esta questão do grande capital, portanto, é quase com um idealismo, não há países, aliás, mesmo nos países como, por exemplo, China, Coreia do Norte e outros países alinhados com de certa forma, a ideologia comunista, percebemos perfeitamente que esse país imaginário do PCP não existe em lado nenhum do nosso planeta. Não existe em lado nenhum. Podemos e acho que até o devemos, porque isso depois caímos num discurso demagógico irrealista e, portanto, acho que é a altura também do PCP rever essa questão. Mas, enfim, já comecei a entrar aqui noutro tema de debate que não era essa a intenção. Agora, aquilo que eu acho é que acho preocupante, sobretudo para as gerações mais novas, em qual eu me incluo, e ainda outras gerações já mais novas que já têm esta capacidade de compreensão e até de voto na democracia, preocupa-me o distanciamento a par daquilo que é a deturpação daquilo que aconteceu na nossa história. E, portanto, queria deixar essa mensagem para que não fiquem pelas letras que nos aparecem à frente nos títulos das notícias e daquilo que nos tentam passar a mensagem, e acho mesmo que é importante nós, instituições, a população em geral, procurarmos transmitir aquilo que foi um período complexo da construção da nossa democracia e que não a podemos perder como muitos querem agora dar essas facadas. Vamos então ao sim, não ou talvez para terminar. Francisco. Ora, eu hoje trago um sim à organização do primeiro encontro de associações de moradores com centros históricos. Decorreu no Centro Histórico de Évora, no Palácio Dom Manuel, no dia 23 de novembro, também integrado nas comemorações da classificação do Centro Histórico como Património da Humanidade, e dizer que é de facto um ato de coragem as associações de moradores quererem falar entre si, quererem falar para a população, porque efetivamente podem fazer bastante no nosso processo democrático também, já o fazem, mas podem fazer ainda mais e olhar especificamente também para aquilo que está a acontecer na nossa política e em que foi discutido também, nomeadamente, a descentralização de competências e o papel das associações de moradores. Portanto, o meu sim para esta organização e que continuem por aí fora, porque efetivamente podem fazer um bom trabalho. Patrícia. É um sim aos 10 anos do Kant, do reconhecimento do Kant como património da humanidade, pelo que ele significa, e acima de tudo um sim a todos aqueles, os dirigentes, os cantadores, os grupos, os muitos envolvidos também aqui neste concelho, neste distrito, neste Alentejo, um justo reconhecimento
uma mensagem de esperança, de confiança e de exigência que naturalmente esse reconhecimento depois seja aliado com as medidas e a valorização efetiva que permite a todos eles, estes envolvidos, continuar a defender este valioso património. Luís. Eu também trago um sim e trago um sim também ao património. Portanto, esta semana foi o 38º aniversário digamos, da comemoração, de classificação de Évora, portanto, do nosso centro histórico, a par da entrega e do reconhecimento do trabalho do antigo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Abílio Fernandes, portanto, também um justo reconhecimento, e depois o outro património, aquele que se ouve, mas que também se sente, que se vê bastante, que é, como a Patrícia disse, o canto alentejano. Portanto, foi o 10º aniversário esta comemoração, em que a Rádio Diana também esteve envolvida e com a grande moderação do Luís Matias, e também com a participação do grupo infantil de canto alentejano do Bacilo e Senhora da Saúde, que foi, enfim, a sua terceira atuação e uma revelação para muitos, com estas crianças a entoarem este nosso património que tanto sentimos. Muito bem, e assim terminamos o programa de hoje, o Sim, Não ou Talvez. Já sabe, pode voltar a ouvir e a ver este e outros programas em dnfm.com. Tenha uma boa tarde e uma boa semana.